Nossa convidada hoje, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal, é a Rosália Fernandes, ela que é assistente social, candidata do PSTU à Prefeitura de Natal. O PSTU é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Antes de nossa conversa com ela, um breve perfil de Rosália. Rosália Fernandes tem 53 anos, é natural de Marcelino Vieira, aqui no interior do estado, foi criada em Mossoró, mora em Natal desde 1998. Entrou no serviço público ainda muito jovem, em 86, como auxiliar de enfermagem. Assistente social, ela trabalha e atua no Hospital Valfredo Gugel. É a segunda vez que Rosália Fernandes disputa a Prefeitura de Natal. Bom dia, candidata. Bom dia, Diógenes. Bom dia às pessoas que estão assistindo o programa O Diário da Manhã. Obrigado por sua participação. Antes da nossa conversa, eu vou aqui marcar o tempo, são 20 minutos, que eu tenho reservado para todos os candidatos, tá certo? E a gente já vai para a primeira pergunta. Rosália, é o seguinte, sem tempo na propaganda eleitoral, a senhora tem denunciado a falta de democracia no sistema eleitoral. Como sua candidatura está superando essa grande barreira para levar a mensagem aos eleitores? Então, Diógenes, por mais que se diga que tanto os candidatos e a própria justiça eleitoral, eles digam que as eleições é um exercício da democracia, mas, na verdade, o que a gente vê é uma falsa democracia, né? Ou seja, porque nós estamos fora do tempo de TV, fora do tempo de rádio. Inclusive, a gente quer aqui agradecer esse espaço que você está nos dando e as várias outras emissoras, tanto de rádio, TV, e também, ou seja, que tem garantido essa participação. Então, pelo fato do nosso partido não ter uma representação no Congresso, então nós não temos direito ao tempo eleitoral. Se de fato fosse uma democracia, o tempo que existisse, ele deveria ser por igual para todos os candidatos. Então, nós estamos superando isso porque nós temos uma história dentro da cidade, né, que já é uma história antiga, ou seja, não apenas nas lutas no desrespeito aos trabalhadores em saúde, na época que eu fazia parte do sindicato, mas na luta, ou seja, dos trabalhadores como um todo, do movimento de mulheres. Então, nós exatamente através das redes sociais, né, da mídia, do apoio que vocês estão dando, e agora você, ou seja, que nós estamos fazendo toda essa divulgação da nossa campanha, mas que é desigual, ela é muito desigual, enquanto os outros aparecem inúmeras vezes, em apenas um minuto, aparecem 4 vezes, a gente não aparece nenhuma vez, né? Então, a nossa visibilidade está sendo devido a esse trabalho que a gente tem e as redes sociais, né? Essa a dificuldade, mas, ou seja, nós estamos tendo que estar fazendo isso, porque é o espaço que a gente tem para apresentar o nosso programa, que inclusive ele é diferente, né? Até a gente diz que a justiça eleitoral não quer ouvir e nem ver, não quer que as pessoas vejam e escutem a proposta do PSTU, as propostas do PSTU, que é contrário às propostas, ou seja, da maioria dos outros candidatos. Candidata, e até falando sobre o seu programa, né, o que você está apresentando, discutindo com os eleitores, eu pergunto, Natal está preparada para ter uma gestão socialista? Que tipo de alternativa revolucionária a senhora está pregando nessa campanha eleitoral? Então, primeiro que o nosso programa ele é inverter toda essa ordem que existe aí, que quem decide as coisas, quem decide a vida da população, Natal tem cerca de 900 mil habitantes, né? E acontece o seguinte, quem decide a vida da população é o prefeito, a Câmara de Vereadores, 29 pessoas, o governo do Estado,
A população vai às urnas de 2 em 2 anos, ela só decide, ou seja, em quem votar. Afora isso, ela não define mais nada. Quem disse que o prefeito que aí está, entendeu, ia estar fazendo todo esse conchavo com as empresas de ônibus, inclusive pagando uma passagem cara? Quem votou num vereador ou num deputado para votar contra você na reforma da Previdência? Então, são todos esses aspectos. Como é que nós pretendemos estar fazendo isso? Nós pretendemos, ou seja, dar poder, vez e voz à classe trabalhadora, à população, através dos conselhos populares, né? Porque, ou seja, não pode ser que a vida das pessoas sejam decididas por um representante apenas. Então, nós pretendemos estar fazendo isso através dos conselhos populares, né, que conselhos que vão ser eleitos por locais de moradia, estudo e trabalho, né? Então, essa é a nossa proposta. Então, são os conselhos populares que vão estar definindo, ou seja, a escola, o orçamento para a saúde, para o transporte público, entendeu? Ou seja, a decisão que vai vir do povo, e não de um representante apenas que se acha no direito de mandar na vida de todo mundo. Isso é desigual, isso não é justo. Candidata Rosália Fernandes, a senhora tem larga experiência na saúde pública. O que pretende mudar na rede básica de atendimento em Natal? Então, Diógenes, a gente vê uma saúde em todas as esferas, ela é voltada para a parte curativa, né? A saúde da população, da classe trabalhadora, da população pobre, ela não existe. Se tornou uma banalidade para todos os políticos a morte das pessoas, porque não foi apenas com o Covid, não está sendo apenas com o Covid, que nós vimos as pessoas morrerem. Ao longo dos anos, as pessoas já morrem por falta de leitos, por falta de medicamentos, por falta de exames, porque tem uma fila quilométrica aí de pessoas que já esperavam isso antes da pandemia. Então, não tem sido prioridade de nenhum governo a questão da saúde. Por quê? Porque é uma saúde privatista, que só privilegia, além da questão, como é que se diz, curativa, os recursos que saem do município de Natal, cerca de 70% do orçamento municipal da saúde vai para a rede privada. Então, a nossa proposta é mudar toda essa regra, porque a pandemia, ela escancarou isso, mas acontece o seguinte, só tem uma forma de investir, ou seja, digamos assim, investir na saúde básica, salvando o SUS. Nós temos que salvar o SUS, porque saúde não é mercadoria. Nós vamos investir 25% da receita corrente líquida do município de Natal em saúde, sem nenhum desvio para o setor privado. Nós vamos estatizar toda a rede de saúde pública, né? E com isso nós vamos ampliar a rede de atenção básica, que não existe, ou seja, são cerca de 150 apenas, como é que se diz, equipes de saúde da família, quando a necessidade são mais de 200. As unidades de saúde estão sucateadas, estão caindo aos pedaços, os servidores não são valorizados, a taxa de cobertura vacinal na cidade, ela é baixíssima. Se a gente tirar como exemplo o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, que é um dos maiores bairros da Zona Norte, nós, em conversa com o pessoal do Conselho Municipal de Saúde, quase metade da população de Nossa Senhora da Apresentação, ela está fora da área de cobertura da unidade, porque é uma população muito grande. Então, na verdade, nós vamos estatizar, porque a saúde, ela tem que ser pública, gratuita e estatal. Candidata, não permitir que as pessoas morram como morreu com o Covid e que continuem morrendo, né?
Candidata, na sua opinião, como a atual gestão enfrentou a pandemia? A senhora, inclusive, como especialista na área da saúde. Então, inclusive eu fui vítima do Covid, né? Eu e várias pessoas, a gente perdeu colegas de trabalho, eu perdi familiares, enfim, é fruto da ausência do Estado como um todo, né? O prefeito, ele na verdade, sequer utilizou todos os recursos que veio do governo federal, que foi mais de 100 milhões. Ele investiu, ou seja, num hospital de campanha, inclusive beneficiando uma rede hoteleira, mais uma vez, um setor privado, que inclusive se provou que esse hospital não tinha condições de funcionamento, tanto que teve todo um caos, mas acontece o seguinte, não houve uma testagem em massa, né? Então, assim, não houve uma prioridade no que diz respeito à saúde. É tanto que, no pico da pandemia, no mês de junho, por aí, maio, o prefeito começou a flexibilizar e reabrir praticamente toda a economia. Então, por um lado, ele quis estar mostrando, né, que estava se fazendo com o feito, né, digamos, do hospital de campanha, que foi um feito, como é que se diz, de propaganda, mas que a sua ação, no sentido do que diz respeito lá na base, ele foi deficiente, porque os recursos todos ainda não foram aplicados. Ele se preocupou, inclusive, em distribuir a ivermectina, como uma forma de que isso iria estar, digamos assim, curando as pessoas ou impedindo das pessoas, na verdade, inteira, a doença. Os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde que trabalhavam nos locais eram de péssima qualidade e eram contados. Não eram todos os profissionais que tinham acesso àquela máscara que se diz N1. Só quem tinha, ou melhor, era só aquelas máscaras cirúrgicas e que só pode ser usado apenas a cada 2 horas, mas as pessoas passavam 8 até 10 horas com aquela mesma máscara. Então foi uma maquiagem que o prefeito fez, como ele faz uma maquiagem em toda a cidade, né? Na verdade, o prefeito usa, digamos assim, do seu poder público enquanto prefeito para fazer maquiagem, o que é isso que ele está fazendo agora na propaganda eleitoral. Candidata Rosália Fernandes, qual é a preocupação da senhora com a revisão do plano diretor? Então, primeiro que o plano diretor de uma cidade, ele tem que ser pensado a partir das necessidades e das condições de vida da população. E esse plano que aí está, não apenas esse agora, mas todos os outros, eles não veem isso. É um plano que é voltado apenas para a especulação imobiliária, ou seja, para o capital imobiliário. É um plano que ele não discute e não vê as reais necessidades da população, né? Então, nós temos uma lógica inversa, disso. É tanto que a proposta do plano diretor pega toda essa área, como é que se diz, de Santos Reis, Areia Preta, Praia do Meio, vem até a via costeira, que é a verticalização da cidade, né, utilizando toda essa orla, inclusive que a população não tem acesso, inclusive onde as praias não têm sequer condições de, digamos, banho. Então, assim, nós temos que pensar uma proposta de plano, nós somos contrários a esse plano, nós temos que pensar a proposta de plano que atenda às necessidades da população. As necessidades da população é o quê? É saneamento, que apenas cerca de 40% da população de Natal tem acesso a esgoto. Nós temos que utilizar esses terrenos públicos que estão desocupados para a construção de escolas e creches, porque nós temos cerca de 40 mil crianças de 0 a 14 anos fora da escola. Esses espaços nós temos que pensar utilizando na construção de postos de saúde, que nós já falamos que é insuficiente, na construção de saneamento, de moradias, como é que se diz, populares. Está ligado também à questão da mobilidade, do transporte. Então, nós temos que ter uma visão, não que exclua a população que mora na cidade, porque essa é a
a lógica, ou seja, do plano diretor do prefeito. Nós temos que pensar que inclua, que seja de inclusão e não de exclusão, que é a proposta que foi, como é que se diz, apresentada, né, mas que não foi votada e que ficou para o próximo ano. Candidata Rosália Fernandes, a senhora se apresenta como representante de setores oprimidos, explorados, com mulheres negras e negros e LGBTs. Como avançar nas questões sociais identitárias? Então, se a gente for pegar toda essa questão aí que eu falei da exclusão, né, das pessoas que estão fora das creches e escolas, se a gente for pegar as pessoas que não têm acesso à moradia, as pessoas que não têm acesso a emprego, que são mais de 300 mil desempregados na cidade do Natal, né? Isso fruto das políticas que vêm sendo feitas, que é, na verdade, apenas para atender ao capital privado, aos grandes interesses. Então, nesse setor aí, quem está mais excluído ainda é exatamente a população pobre e negra que mora nas periferias. As mulheres, os jovens, né? Então, a primeira coisa que vai incluí-los é ter atenção no que diz respeito à questão da educação. Por isso que todas as crianças, elas têm que ter, elas têm que estar dentro da escola de 0 a 14 anos. Nós temos que pensar políticas voltadas para as mulheres, né? E não apenas no que diz respeito à criação de mais, delegacias, que inclusive só existem 2 em Natal, que sequer são abertas nos finais de semana ou à noite. Nós temos que ter casas, como é que se diz, que protejam a mulher quando ela, na verdade, faça a denúncia do seu, como é que se diz, companheiro. Nós temos que pensar vagas de emprego, que isso vai ser feito através do plano, como é que se diz, de obras públicas, ver um percentual para mulheres e negros, e também, como é que se diz, a juventude. Então, são todas essas políticas que nós vamos estar pensando e discutindo, ou seja, com os conselhos populares que nós vamos criar no nosso governo. A mobilidade urbana é um assunto bastante caro ao PSTU, inclusive, numa das eleições recentes, chegou a eleger uma vereadora que tinha um grande destaque nessa questão do transporte coletivo. Como é que a senhora vai encarar essa discussão, inclusive dentro de um cenário de que não temos uma licitação ainda do transporte coletivo em Natal? Então, Diógenes, o que a gente vê em Natal no que diz respeito ao transporte é um escândalo. Mais uma vez, a população é quem é penalizada. Primeiro que nós somos contra o que, na verdade, todos os candidatos a prefeito dizem, de que vai estar fazendo a nova licitação. Nós não vamos estar fazendo nenhuma licitação. Nós vamos romper com o setor. Mas vai acabar o sistema, então, candidata? Não, nós vamos mudar a forma. O Seturne são os empresários dos transportes. Estes 6 empresas em Natal, Diógenes, devem cerca de 64 milhões só à prefeitura, em ISS. Eu não estou nem falando do que eles devem ao governo do estado em ICMS. Então, e aí, qual é a contrapartida que se tem? Ônibus velhos, caros, sem segurança, inclusive os motoristas tendo uma dupla função, e para piorar ainda mais, o que foi que o prefeito fez e enviou para a Câmara Municipal? Além deles deverem cerca de 64 milhões em impostos, eles ainda tiveram a isenção de mais 50% em ISS. Então a senhora é contra qualquer tipo de subsídio ao transporte coletivo? Sim, porque é obrigação da prefeitura investir em transporte público, porque assim, transporte, ele tem que ser um direito, assim como a educação e a saúde. A senhora defende, então, um transporte coletivo público, um sistema público. Candidata, só para pontuar suas ideias. A senhora defende um sistema de transporte público, coletivo público?
Isso, nós defendemos que o sistema de transporte em Natal seja 100% público e estatal. Para isso, nós vamos criar uma empresa municipal de transporte público, para acabar essa farra do Seturne, porque a STTU nada mais é do que um puxadinho do Seturne. Os empresários dos ônibus fazem o que quer com a conivência do prefeito, com a conivência do prefeito, porque é pianinho. Então, nós vamos estar acabando com isso. Nós vamos, inclusive, estar ampliando a frota, ampliando para trens e VLTs, porque inclusive, aumentar o investimento, que hoje a prefeitura só investe 1% da receita em transporte público. Nós vamos investir 10%. Porque a população não pode ser penalizada, está correndo o risco de, inclusive, estar sofrendo assalto e pagar uma passagem cara, porque se não desse lucro, Diógenes, esses empresários já tinham largado o osso há muito tempo, mas eles não largam o osso. Por quê? Porque eles se beneficiam. Candidata, nosso tempo está acabando, infelizmente, temos mais um minuto, e eu lhe faço uma última pergunta. O orçamento público anda cada vez mais apertado, eu lhe pergunto, onde cortar para garantir pagamento de servidores, fornecedores e fazer algum investimento e promover os serviços básicos à população? Então, só tem uma forma de fazer isso, é romper com os privilégios dos ricos e dos poderosos. Nós vamos estar cobrando a dívida ativa que 100 maiores empresários da cidade devem, que passa de R$1 bilhão. Nós vamos fazer uma auditoria na dívida pública, porque por ano a prefeitura paga mais de 40 bilhões. Nós vamos também estar fazendo a cobrança de 1% do faturamento das grandes empresas. E também o imposto progressivo. Só assim, ou seja, nós vamos ter recursos para investir em saúde, educação, transporte, na valorização dos trabalhadores, e apenas um governo, uma alternativa socialista vai ter condições de fazer isso, porque nós somos a única que estamos nos propondo a romper com os privilégios dos ricos e dos poderosos da cidade de Natal, que manda a vida inteira. Obrigado, candidata Rosália Fernandes, do PSTU, por sua participação aqui no Diário da Manhã e por ter discorrido aí as principais propostas do PSTU na eleição de Natal. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigada, Diógenes, e, na verdade, nós é quem agradecemos mais uma vez o espaço.